Olá pessoal, o professor Jonathan aqui. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o movimento circular uniforme. Então nós iremos entender como que funciona aí o movimento de corpos que estão em rotação. Então vamos lá. Primeira coisa, para nós começarmos a nossa aula, para a gente entender certinho como que funciona, nós temos que falar sobre ângulos. Porque no estudo de corpos em rotação, o que vai fazer a medida dessa rotação num primeiro momento é justamente ângulos. Quando a gente fala de ângulo, a medida, né, que nós estamos mais acostumados é exatamente o grau. Então, o que seria 1 grau? Se nós pegarmos uma circunferência e a gente fatiar ela em 360 partes, como se fosse uma pizza gigante, uma fatiazinha dessa pizza seria a medida de 1 grau. Então, fatio em 360 partes e uma parte disso é essa aberturinha que tiver aqui, isso vai ser uma medida de 1 grau. Só que o problema dessas medidas aqui do estudo de rotações é que raramente nós iremos trabalhar com graus. O que a gente trabalha normalmente é radiano. E aí, radiano, nós já temos um pouquinho mais de preconceito pela falta de uso mesmo, né, no cotidiano. Normalmente a gente mede em grau. Só que nesses estudos a gente tem que trabalhar com radiano. Vamos então entender o que significa radiano e tentar desmistificar um pouco, né, esse medo aí que a gente tem, eu incluso também, a gente sempre fica meio assim quando vai usar radiano. Mas ó, vamos ler a definição formal e aí depois eu explico com vocês. Ó. Radiano é o arco da circunferência. Então, arco de circunferência, pessoal, é sempre um pedaço aqui, ó, da circunferência. Se a gente observar esse formato aqui, ó, é exatamente um formato de um arco, igual arco e flecha, não tem esse movimento, então, esse formato, né? Então, um arco de uma circunferência é um pedaço aí de uma circunferência, cujo comprimento desse arco é igual ao raio da circunferência que o contém. Chama-se um radiano e representa-se por um rádio de arco. Ou seja, se eu pegar o raio que está aqui, pegar ele e colocar ele aqui na borda, essa medida dessa abertura é exatamente um radiano. Nessa imagenzinha aqui, ó, tem um GIF aqui que vai ser mais fácil. Ó. Então a gente vai desenhar uma circunferência. Então eu vou pegar esse raio, vou colocar ele aqui na borda, e aí essa abertura que fica aqui é exatamente um radiano. Se eu colocar mais um raio, eu vou ter 2 radianos. Se eu colocar mais um raio, eu vou ter 3 radianos. E para completar meia volta, vai ser certinho mais 0,14, que isso vai dar π radiano. Então, se eu der o resto da volta, eu vou ter mais π radiano na parte de baixo, e aí totaliza 2π radiano. Então, na metade de cima, cabem exatamente 3,14 raios. Por isso que a gente usa π para representar. Então, da onde que vem o π? O π, uma das maneiras, né, é a gente colocar os raios nas bordas dos círculos, e aí 3,14 raios dá certinho a metade de um círculo. E 6,28 raios, né, que é 2π, dá certinho um círculo inteiro. Então, por isso que a gente usa π para representar isso daí, e é justamente dessa relação, né, do perímetro de um círculo com o raio que a gente tem justamente aí o radiano. E aí, como que a gente pode fazer para fazer transformações? Então, a gente acabou de ver que π radiano vale 180 graus, que é meia volta. E 2π radianos, então, vai ter 360 graus. Então, uma das maneiras mais fáceis, né, da gente fazer as transformações é justamente fazendo regrinha de 3. Se nós fizermos regrinha de 3, a gente consegue transformar aí qualquer grau para radiano. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. A gente tem 30 graus em radiano. Então, eu posso montar a nossa regra de 3 assim. Ó. Eu posso falar que x radianos, que é o valor que eu não conheço ainda, ele é 30 graus. E eu vou pegar aqui nesse exemplo π radianos, que vale 180 graus. Então, a gente pode montar uma equaçãozinha, né, uma regrinha de 3. Ó, x está para π, assim como 30 graus está para 180 graus. Então, se eu isolar esse x aqui, vai ser a minha medida em radianos. Então, eu vou passar o π para lá, multiplicando pelo 30. E aí, na hora que eu fizer, né, essa continha, eu posso simplificar em cima e embaixo. Então, se eu dividir aqui em cima por 30 e embaixo por 30, vai ficar 1 sobre 6. E aí dá π sobre 6, essa medida em radiano. Mas,
hoje em dia a gente usa calculadora quase para tudo aí, então a gente não precisa usar nessa forma. A gente pode pegar esse π que vale 3,14, dividir por 6 e ter um valor em decimal aí para a gente poder fazer nossas contas. Vamos fazer o contrário agora. Vamos supor que a gente tenha 1,5 radianos e agora a gente quer o grau. Então, 1,5 radiano é x graus, x é o valor que a gente não sabe. Π radianos é 180 graus. Então, montamos, né, a regra de 3, 1,5 está para π, assim como x está para 180. Multiplicamos cruzado, né, nesse caso vai passar o 180 para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, 1,5 vezes 180 dividido por π, isso aí vai dar 85,94 graus. Então, aqui a gente tem um exemplo de como que transforma de graus para radianos e também de radianos para graus. A gente vai usar isso nos próximos exercícios que a gente for fazer. O que a gente quer fazer agora? A gente quer atribuir uma medida desse arco, medida em metros, usando a letra S. O que a gente vai fazer? A gente quer atribuir uma medida em metros aqui dessa abertura e relacionar isso tanto com o ângulo de abertura medido em radianos quanto o raio. Ou seja, eu tenho uma medida aqui de um ângulo, eu vou ter a medida dele medido aqui em graus ou radiano, mas eu quero saber se eu pegar daqui até aqui em metros, quanto que mede isso? Então é isso que a gente quer fazer agora, a gente quer estabelecer uma relação matemática para isso. E aí qual que é a lógica? Ó, a gente já sabe que aqui, ó, se eu pegar um ângulo θ que vale 180 graus, por exemplo, esse aqui de baixo, ó, 180 graus é daqui até aqui, meio círculo, né? A gente vai ter que essa medida em S, ela é a metade do perímetro do círculo, né? E a gente já sabe que nesse comprimento aqui, a gente acabou de ver no GIF, que vale π radianos, 3,14 raios. Então, se eu pegar 3,14 raios e colocar aqui nessa bordinha, vai dar exatamente essa medida do S. Então, essa medida angular θ, ela vale π radianos, e o comprimento S vai daqui até aqui. Se fosse a volta completa, né, esse θ seria 360 graus, e o comprimento desse S seria 2π vezes a quantidade de raios. Então, para a gente estabelecer uma relação desse S com os ângulos, é só a gente pegar a quantidade de ângulo e multiplicar por quantos raios, por quantos radianos a gente vai ter ali. Vamos fazer com valores. Então, o tamanho de S, esse aqui, vai depender de quantos raios cabem na borda do círculo. Então, eu tenho R, vou colocar aqui. Quantos raios couberem aqui vai ser o tamanho do S. E esses quantos raios a gente está chamando de radianos, que é exatamente essa medida aqui desse ângulo θ. Se nós passarmos isso para a matemática, o tamanho de S vai ser quantos raios cabem na borda. Então, θ é a abertura, então se couberem π raios, esse θ vai ser 3,14 vezes o tamanho de cada raio. Então, se cada raio aqui ó, for 1 metro, eu faço a abertura vezes 1. Ah, o raio é 2, eu pego a abertura vezes 2. Vamos imaginar esse exercício aqui. Ó. A gente quer saber quanto vale esse S se o raio for 1 metro. E for dado uma volta completa. Então, o raio vale 1, eu quero medir esse S, e a medida que a gente vai fazer aqui vai ser uma volta completa. Então, ele vai sair daqui, vai dar uma volta completa nesse círculo. A gente quer saber quanto que vai valer S. Então, nós acabamos de ver a fórmula que S é, eu pego o ângulo da abertura, multiplico pelo raio. Como é de uma volta completa em radianos vale 2π, e o raio ele deu 1. Então, 2π, 2 vezes π dá 6,28 vezes 1, 6,28. Então, se eu tiver um círculo que tem raio 1 metro e eu pegar uma volta completa, isso vai dar 6,28 metros aqui, ó, de comprimento da borda. Seria o perímetro, né? A abertura vezes o raio me dá a medida em metros desse comprimento aqui da borda. Agora a gente pode ter dois deslocamentos. Nós teremos um deslocamento que é linear, a gente vai chamar de S, vai medir em metro, e agora a gente também tem um deslocamento que vai ser angular, letra θ, e vai ser medido em radiano. Então, S deslocamento linear igual a metro, θ deslocamento angular medido em radiano, e a fórmula para a gente fazer as transformações. Eu posso ter um ângulo, descobrir em metro, eu posso ter em metro, descobrir o ângulo, posso descobrir o raio. Então, nós temos essas três relações aí, espaço linear, espaço angular e raio. Vamos fazer uma aplicação.
A gente tem essa porta, ela foi aberta a 60 graus, aqui com o portal, então essa linha aqui é o portal, abriu a porta a 60 graus. E nós temos dois pontos. Ponto A, 70 centímetros da dobradiça, daqui até aqui. E ponto B, 90 centímetros, aqui do final até lá no começo. E aí a gente quer, letra A, deslocamento angular, que é a medida em ângulo de A e B. E letra B, espaço linear percorrido por A e B. Então vamos lá, vamos fazer. Vamos começar pela letra A. Qual é o deslocamento angular? Se a gente pensar o deslocamento angular, que é o ângulo para o ponto A e para o ponto B, no começo, a gente pode pensar que no começo o ponto A estava aqui, e a porta abriu, ele veio para cá, e aí ele mexeu 60 graus. Se a gente pensar o ponto B que estava aqui no finalzinho, ele estava aqui, a porta abriu, apesar dele estar um pouquinho mais afastado aqui, mas o tamanho do ângulo que ele abriu também foi 60 graus. Então, tanto o ponto A quanto o ponto B tiveram o mesmo deslocamento angular, porque os dois mexeram, né, o mesmo ângulo. Agora, para ficar mais bonitinho, né, a resposta, a gente precisa colocar em radiano. Θ é 60 graus, θ é o nosso deslocamento angular, e ele está para π, assim como 60 está para 180. Então, a gente vai fazer essa regrinha de 3, isolando aí o θ, 60 vezes π dividido por 180 dá 1,0467 radiano. Então, esse deslocamento aqui, ele foi tanto para o ponto A quanto para o ponto B. Os dois tiveram o mesmo deslocamento angular. Mas e agora, e o espaço linear? E o deslocamento linear em metros? Se a gente olhar o desenho que foi feito aqui, ó, não vai ser o mesmo, né? Dá para perceber que o B foi maior que o A. Mas quanto que foi essa abertura? Vamos fazer a medida aqui, ó. Θ é a medida em radiano que a gente calculou na letra A, e o raio aqui em metros, 0,9. Ah, fazendo para o ponto B primeiro. Então, isso daria 0,94203 metros. Agora, para o ponto A, de novo o θ, e agora o raio vai ser menor, né? 0,7, e aí vai dar um tamanho de 0,73. Ou seja, esse arco aqui, ó, exterior do ponto B, mediria 0,94 metros, e esse arco interior aqui do ponto A mediria 0,73269 metros. Agora, e a velocidade? A gente já falou bastante de deslocamento, né? Vamos ver como que ficaria a velocidade nas rotações. Linearmente, a gente já sabe que velocidade é a taxa de variação aqui do espaço no tempo. Se eu pegar o espaço percorrido no intervalo de tempo, eu tenho a velocidade. No sistema internacional, essa unidade de medida aqui, ó, metro por segundo. Metro do espaço dividido por segundo do tempo. Agora, nós podemos tentar relacionar isso com o que a gente já aprendeu angularmente. Então, S deslocamento linear, delta T intervalo de tempo, V a velocidade linear, metro por segundo. Então, como que seria uma velocidade angular? Como que seria? Se ali na linear eu tenho um espaço no tempo e é um espaço linear, na velocidade angular eu tenho um espaço também no tempo, só que agora é um espaço angular. Medido em quê? Medido em radiano, e esse tempo aqui medido em segundo. Então, uma velocidade que seria angular é um espaço angular dividido por um tempo. E aí a gente vai usar uma letrinha nova agora para essa velocidade angular, que é a letrinha ômega do alfabeto grego. Ela parece um W minúsculo aí. Vocês podem usar um W minúsculo também, que dá para considerar. Então, se nós colocarmos aqui certinho, ó, deslocamento angular é θ, tempo, intervalo de tempo medido em segundo, e agora ômega é a velocidade angular medido em radiano por segundo. A gente ficou com essas duas equações, uma linear e uma angular. E aí a gente pode reescrever a equação da velocidade linear, pois acabamos de ver uma relação entre deslocamento angular, linear e raio. Então, nós acabamos de conversar, né, sobre essa relação matemática aqui. E aí, como a gente tem a equação da velocidade linear, eu posso trocar esse S aqui, ó, por esse θr. Se eu fizer isso, vai ficar delta θr sobre delta t. Delta na matemática, né, na física, a gente faz como uma variação, seria o S final menos o inicial. Então, delta θ seria um ângulo final menos o ângulo inicial ali na rotação, né? Seria esse θ daqui menos esse, que vai dar certinho esse ângulo aqui de abertura. E aí, na hora que eu substituo, se eu olhar aqui, ó, tem delta θ sobre delta t. E aqui, ó, a gente acabou de ver que isso é a velocidade angular, ó, é o nosso ômega. No lugar do delta θ, delta t, eu coloco ômega. Então, a gente tem uma relação entre velocidade linear e angular multiplicada aqui por um raio. Então, olha que legal. A gente tem agora um espaço linear, que é o angular vezes o raio, e a velocidade angular
e a velocidade linear, que é a velocidade angular vezes o raio. Então, para eu ter o linear, é só eu pegar o angular e multiplicar pelo raio, tanto para o espaço quanto para a velocidade. Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó. A gente tem um raio, né, de uma bicicleta, o raio é da roda da bicicleta, que mede 50 centímetros. E essa bicicleta está a 36 km por hora. Quilômetros por hora é a velocidade, e agora a gente vai ter que chamar de velocidade linear, né? Então, a gente quer a velocidade angular da rotação da roda da bicicleta. Então, dica, a gente precisa transformar esse quilômetro por hora para metro por segundo. E o valor, né, que faz essa transformação é 3,6. Então, nós temos que velocidade é ômega-r. Então, se eu isolar esse ômega, né, que é a velocidade angular, é eu pegar a linear, que é o 36, e dividir pelo raio da bicicleta, que é 50 centímetros. Transformando, né, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu pego 36 km por hora e tenho que dividir por 3,6, que é como que transforma, né, de quilômetro por hora para metro por segundo. Se eu fizer essa divisão, eu tenho que a velocidade dessa bicicleta é 10 metros por segundo. O raio, a gente precisa fazer em metro, né, para ficar certinho as unidades. Então, de 50 centímetros para passar para metro, a gente divide, né, divide por 100, né, 50 centímetros, então divide por 100 para virar metro. Então, aplicando aqui na equação da velocidade angular, eu vou pegar a velocidade linear, 10 metros por segundo, dividir pelo raio, meio metro. Fazendo essa divisão vai dar 20 radianos por segundo de rotação aí dessa bicicleta. Falamos do espaço, falamos da velocidade, agora a gente tem a aceleração. A gente consegue fazer o mesmo pensamento que a gente fez anteriormente. A aceleração é a variação da velocidade no tempo, unidade de medida metro por segundo ao quadrado. Então, A é a aceleração linear, ΔT, intervalo de tempo medido em segundo, e V é a velocidade linear. Então, como que seria a aceleração angular? Se a linear é a velocidade no tempo, aqui também vai ser velocidade no tempo, só que uma velocidade angular. E aí, do mesmo jeito que lá era metro por segundo ao quadrado, no lugar de metro a gente está usando agora radiano, né, por segundo ao quadrado. E em vez de usar a letra A, a gente vai usar a letra alfa, porque a gente sempre está usando letras gregas, né, para representar. Então, letrinha alfa representa a aceleração angular. Então, alfa, aceleração angular, radiano por segundo ao quadrado. ΔT é tempo e ômega, velocidade angular em radiano por segundo. E aí, ó, a gente também consegue reescrever a equação de velocidade linear, porque a gente já tem as relações angular, linear e raio. Então, acabamos de ver, V igual a ômega-r. E aí, trocar esse ΔV, né, no lugar do ΔV aqui, ó, o ômega-r, vai ficar aqui a aceleração é delta ômega vezes r, porque a gente aplica, né, ômega r no lugar desse vzinho aqui. E aí, ó, delta ômega sobre delta t, a gente acabou de ver aqui que isso é a aceleração angular. Então, aceleração linear é igual a aceleração angular vezes o raio. Então, para fechar, ó, o que a gente tem? Espaço linear, angular vezes raio. Velocidade linear, angular vezes raio. Aceleração linear, angular vezes raio. Então, meio que se formou um padrão aí, né? Então, é até mais fácil para a gente lembrar quando a gente for fazer prova e tal, que é sempre pegar o angular vezes o raio, eu tenho o linear, e se for o contrário, eu posso sempre passar o raio dividindo aqui, né? Para a gente ter aí as relações em função do angular. E aqui as equações, né? Da velocidade angular e da aceleração angular. E aí, a gente também pode fazer, usar as equações iguais às que a gente usa lá no linear, e a gente pode fazer aqui para o angular. Se a gente lembrar, ó, dessas equações da esquerda aqui primeiro, ó, S igual a S0 mais VT, aprendemos lá no começo da física de cinemática, é a equação horária do movimento retilíneo uniforme. Então, ele é retilíneo uniforme porque ele não tem aceleração. A gente tem a equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado, aqui já tem aceleração. Equação da velocidade, também com aceleração, e a equação do Torricelli. E o que acontece? Como a gente acabou de ver que se eu pegar esse S e dividir ele pelo raio, eu tenho o angular. Então, se eu trocasse esse S e esse S0 e trocasse a velocidade, a gente conseguiria chegar nessa relação aqui. Nessas outras equações também a mesma coisa. Então, se a gente reparar, todas as relações dessas equações que são angulares, basta a gente trocar o linear pelo seu respectivo angular. Então, fica θ igual a θ0 mais ômega t. Também para
para a equação uniformemente variada para as velocidades angulares e uma equação de Torricelli angular aqui também. Copiem ou tirem print desse slide aqui para vocês terem todas as equações com os nomezinhos aí certinho. Também deixo essa parte aqui para vocês tirarem um print ou anotar no caderno aí de vocês. Aqui está todas as equações angulares que a gente vai usar, né, nessa disciplina. E aqui, ó, toda a lista de nomes, né, e as unidades de medida aqui nesse cantinho aqui, ó. O que quer dizer cada uma delas. E aí, para fechar a nossa aula, vou deixar um exercício aí para vocês fazerem. Ó, o diâmetro da Terra é 12.742 quilômetros, um diâmetro aproximado aí. E aí, para vocês pensarem, qual é a velocidade linear de uma pessoa que está no Equador e qual é a velocidade linear se a pessoa estiver exatamente no polo. Então, a gente quer a velocidade que uma pessoa vai estar se ela estiver no Equador ou se ela estiver no polo. Fica uma dica aí para vocês montarem as equações. A Terra, ela dá uma volta em torno dela mesma, né, a cada 24 horas. Então, uma volta é 2π, é o espaço angular, a cada 24 horas, que é o tempo. Então, transformem nessas unidades aí para poder aplicar nas equações para vocês fazerem. Então, fica de tarefa esse exercício aí para vocês fazerem. Em breve, depois, eu posto nos shorts aí as resoluções. E é isso, pessoal. A gente acaba a nossa aula. Obrigado a todos que assistirem até aqui e até a próxima.